Oi, pessoal! Vamos ao nosso estudo de caso sobre forrageio. E hoje nós vamos falar sobre lobos. Esses animais maravilhosos estão entre os mamíferos mais inteligentes conhecidos, são os avós dos cachorros domésticos, e uma coisa muito interessante sobre os lobos é a estrutura social deles. Se você parar para pensar, um lobo é do tamanho de um cachorro médio, mais ou menos. Só que lobos conseguem comer não apenas presas pequenas, mas presas muito grandes, graças à cooperação. E já que eles conseguem comer tanto presas grandes quanto pequenas, como é que eles decidem qual o tamanho da presa que eles vão caçar? Isso nós vamos ver hoje num estudo muito legal publicado na PLOS ONE por Sandy e colaboradores, em que eles tentam ver justamente quais são os critérios de decisão de pares de lobos e alcateias de lobo na hora de selecionar uma presa grande ou uma presa pequena. Ok, mas o que esses lobos escandinavos mais comem? Eles gostam muito de comer, dentre várias outras coisas, alce e corça. Aí no estudo do Sandy e colaboradores, eles consideraram alce como a presa grande e corça como a presa pequena. A grande pergunta em todo esse estudo é: corça ou alce? Eles acham que nessa decisão importa o tamanho da alcateia, ou seja, eles traduziram isso como pares de lobos ou grupos de lobos, fatores ambientais, como por exemplo a profundidade da neve durante a caçada desses lobos, e além disso, a disponibilidade de cada tipo de presa, a densidade de costas em cada local, ou seja, e a densidade de alces em cada local também. Olha que legal os resultados que eles tiveram. O quanto os lobos comem as costas depende então da disponibilidade delas. No eixo X do gráfico A, vocês podem ver então o quanto essas costas representavam dentre as presas disponíveis, e no Y, quantos porcentos de costas foram caçadas ou foram mortas pelos lobos. Isso é muito interessante. Vocês podem ver a linha preta representando pares de lobos que estavam caçando e a linha vermelha representando grupos de lobos. E nos dois casos há uma influência então da disponibilidade de costas sobre quantas costas são mortas, apesar das curvas numericamente serem diferentes uma da outra. E se você considerar não só o quanto de corça tinha em relação a outras presas, mas a densidade de corças, que é o caso do gráfico B, o resultado é o mesmo também. Outro resultado interessante é que o quanto os lobos comem as costas não depende da disponibilidade de alces. A gente poderia imaginar, poxa, se a presa maior é mais rentável, de repente, tendo mais alce, eles podem parar de comer costa. Mas não foi o que aconteceu. Vocês veem no gráfico C que a densidade de alces não influenciou o número de mortes de costas pelos lobos e também não influenciou o índice de preferência por costa ou por alce. Aí no caso, o X do gráfico D representa o log da densidade de costas. Outro resultado interessante é que a probabilidade dos lobos matarem alces ou costas dependeu da disponibilidade de costas. Esse é um tipo de análise muito interessante chamado regressão logística. O que vocês veem no X? É a densidade de costas por quilômetro quadrado, como nos outros gráficos. O Y tem um espaço de probabilidades. De 0 a meio é a probabilidade de matar mais alce do que corça, e de meio a 1 é mais corça do que alce. E exatamente no meio, em 0,5 ali no Y, a gente tem probabilidade igual de matar corça ou matar alce. Se a gente projeta esse 0,5 para o eixo X, a gente vê então que numa densidade de 6,5 corças por quilômetro quadrado, a chance de matar a alce ou corça é igual. Só que se você começa a aumentar a densidade de corças, a chance de matar corças aumenta. Qual a moral da história? Eu gostaria que vocês lembrassem das seguintes mensagens desse estudo. Primeiro, parece que o principal critério de decisão de forrageio nesses lobos escandinavos que foram estudados por Sandy e colaboradores é a disponibilidade da presa menor. E é bem interessante pensar, porque acho que seria mais intuitivo supor que seria a densidade da presa maior mais rentável. Só que comer costas é mais fácil, mesmo que os alces deem um retorno maior.
Além disso, os alces são mais arriscados e geralmente só os filhotes de alce são caçados. Então, quando eles estão falando de lobo comendo alce, não é matando o alce adulto, isso é mais raro. Geralmente é matando filhotes de alce. E essa escolha depende também se os lobos estão caçando em pares ou em grupos maiores. Vamos dar uma olhada então na matemática dessa decisão na nossa prática de hoje.